Eu conheci Jesus há 35 anos atrás, né? Eu comecei a frequentar uma igreja e eu fui batizada. Comecei auxiliando, né, nos trabalhos, na oração. Gostei de, sempre quando tinha alguém que ia pregar e às vezes por algum motivo não comparecia ou não podia ir, então o pessoal já falava, você pode cobrir? Eu sempre estava ali pronta, porque eu sempre gostava de trazer a palavra de Deus, então eu gostava de pregar. Mesmo antes de ser pastora, eu já pregava. Então, quando eu era convocada para pregar, era a minha alegria. E isso foi durante alguns anos, até que eu cheguei a ser pastora, fui ungida pastora. E aí eu dei continuidade, né? Fiz o básico em teologia, mas o foco mesmo foi o estudo mesmo da palavra e continuar pregando a palavra de Deus. Eu sempre gostei de estudar a palavra, então, diante de tudo que eu vivia na igreja, eu sentia falta, assim, de algumas coisas. Algumas coisas eu sentia falta e algumas coisas parecia que não condizia com a palavra. Então, algumas coisas me causava eu ficava um pouco triste com aquilo. Mas, por outro lado, eu acreditava que eu estava debaixo de uma direção. Então eu estava fazendo e para mim eu estava buscando melhorar cada dia mais, né? Só que eu lia a palavra e via que tinha coisas que não condizia com o que estava na palavra. Mas eu ainda não sabia, né? Eu lia, estudava, mas ainda não era esclarecida na palavra. Apesar de eu pregar, de eu batizar, de eu pregar no culto, né? Fazer o batismo, ensinar, tinha coisas que eu ainda ficava em dúvida, será que eu estou fazendo o correto? Será que isso está certo? Então eu estava numa busca, assim, buscando encontrar o Senhor. Eu sempre orava, Senhor, eu quero te agradar, eu quero fazer algo que verdadeiramente que seja realmente agradável ao Senhor. E eu buscava isso. Eu saí da igreja onde eu estava e eu fui em busca disso. Eu tinha a palavra, mas não da forma que eu estou aprendendo hoje. Então eu comecei a procurar, comecei a buscar. Fui em outras denominações, fui em outros lugares, mas não é que eu estava olhando os defeitos da igreja, mas é que as práticas, assim, era muito clara que não condizia com a palavra. Então aquilo me deixava um pouco triste. E eu estava buscando, tanto eu quanto meu esposo, né? A gente estava sempre buscando a vontade de Deus. Foi onde eu comecei a fazer o estudo do livro de Daniel. Eu fui convidada, né? Umas irmãs me falaram, eu gostaria que você trouxesse uma palavra sobre o livro de Daniel, explicasse pra gente, que é um livro difícil, as pessoas não conhecem e tal. Então uma irmã falou para mim, você já leu o livro de Daniel? Você podia explicar pra gente e tal. Então eu fui pesquisar na internet para poder falar, porque eu sabia que é um livro bem complexo para falar, então eu fui pesquisar. E nessa busca eu encontrei o pastor Arilton falando no YouTube e eu comecei a ouvir. E a primeira vez que eu assisti ele falando, nossa, causou assim causou um impacto, assim, foi realmente difícil, é difícil de explicar o que eu senti naquela hora, mas quando eu comecei a ouvir ele falando, eu chamei meu esposo e falei, venha ver esse pastor venha ver esse pastor pregando. E aí dali para frente a gente começou a assistir, aí vimos temporada de Daniel, aí eu vi que tinha a primeira, segunda, terceira, aí a gente não perdeu mais, até hoje a gente assiste todos os dias. Eu já fiz um estudo assim sobre 70 semanas de Daniel, só que eu comecei o curso, terminei o curso e não entendia nada. Como o pastor Arilton estava explicando, eu consegui entender. Agora a Novo Tempo já chegou na nossa TV, então tem sido uma grande bênção. Então, Bíblia Fácil para mim é uma escola, porque é a clareza que ele fala, a simplicidade e a clareza faz a gente entender. Eu não sei se todo mundo entende como eu entendo, mas eu achei fantástico a maneira que ele fala, explicando, a simplicidade que ele fala, a forma prática que ele vai falando, simples que ele vai falando, e para mim é uma escola. Eu aprendi sobre as leis, aprendi sobre o sábado, que eu não tinha conhecimento. Eu tinha lido, mas eu não entendia da forma que é. Eu estudei também sobre
a imortalidade da alma, a gente está aprendendo sobre o batismo, sobre o dízimo. A minha vida mudou assim, olha, eu posso dizer que em tudo, porque hoje eu sinto uma alegria, eu sinto uma alegria assim que vem de dentro de mim. Eu gosto as orações, o louvor. Em casa a gente conversa mais sobre a palavra de Deus. Eu e minha esposa, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente estuda mais a Bíblia, porque esclareceu assim, né, pra gente. Então mudou a nossa vida. Hoje a gente já falava de Jesus, só que hoje a gente tem uma direção correta para falar. A Novo Tempo tem sido uma grande bênção. Agora que a gente tem uma TV assim que ensina, né, saúde, que eu nunca vi falar que a igreja se preocupasse com a saúde das pessoas. Então, sobre saúde, sobre a palavra, sobre educação. Então, assim, é uma igreja assim, a Novo Tempo, assim, para mim, a Novo Tempo direciona uma família para os pontos certos que é necessário. Apesar de eu estudar a palavra há tantos anos, hoje parece que é a primeira vez que eu me converti agora. Algumas pessoas, até inclusive essa semana um amigo olhou e falou assim, nossa, você está tão diferente. Eu falei, realmente, eu estou diferente. Eu estou tão diferente por dentro que está parecendo que eu estou diferente. Hoje eu sinto uma iniciante, estudante da Novo Tempo. A Novo Tempo é uma bênção, é uma escola. E eu oro a Deus que eles cresçam cada vez mais, que sejam muito abençoados. Hoje eu já sou anjo da esperança também. Eu acho um trabalho muito lindo, eu acho um trabalho assim que todos deveriam colaborar de verdade. Quero que continue e que alcance muitas vidas, porque tem muitas pessoas que eu conheço que precisam ser alcançadas.